Mariano Sosso, quero deixar bem claro que não sou eu que estou jogando pressão em você e quero essa demissão e que tá tudo errado e que vai dar errado e que tem que sair se perder do Santa. Não estou falando isso, quero deixar bem claro, tá? Minha live pós-jogo e o vídeo pós-jogo foi para colocar os pontos de críticas do que tem que ser melhorado, e é aquele ponto. Se ele viu as besteiras que ele fez nos últimos 2 jogos e no jogo treino, irmão, um técnico que é inteligente e um técnico que é bom, o técnico ele vai mexer, vai falar, porra, aqui eu errei, eu vou mudar isso aqui, a característica da minha volância, eu vou voltar com meia de criação, meia de ligação, camisa 10, mais de origem, eu vou tirar esses 3 zagueiros aqui, porque se eu vou ter muita posse de bola, eles vão ter muito a função de carregar a bola, tocar de lado, mas não vão ter muita função da criação. Então, pô, para esse jogo aqui eu vou voltar a utilizar 2 zagueiros, vou botar 2 laterais, não vou inventar maluquices de improvisar jogador, Alan Ruiz na ponta, desloca Romarinho para o meio. Cara, vamos fazer um pouquinho mais de feijão com arroz nesse momento. Depois, quando a gente criar um pouquinho mais de confiança com a torcida, a gente volta a utilizar um pouquinho mais de 3 zagueiros em jogos ali um pouquinho mais específicos. Vamos testar um pouco mais garotos da base quando tiver jogos mais fáceis na arena e tal. Então, eu acho que se ele for um técnico inteligente e bom, ele vai conseguir corrigir os defeitos no próximo jogo. Vamos voltar com o Kaique França. Todo esse contexto eu já trouxe na live e também no vídeo pós-jogo. Então, um técnico que é inteligente, cara, não vai continuar fazendo as besteiras que ele vem fazendo e os testes malucos, né? Mas aquilo lá, pelo menos, está sendo essas besteiras agora, né? No dia 18 de janeiro. Pior se fosse lá no dia 4 de novembro. Aí, meu irmão, a gente não vai subir para a Série A com o Mariano Sosso, não. Então tem esse ponto positivo também. Ainda bem, menos mal que agora. Bom, mas a torcida já perdeu a paciência em uma parte e já tá chamando o treinador de burro, e que não vai chegar no galo da madrugada não, viu? Vamos lá. Você ganhou. A torcida do Sport é isso aí, cara. É impaciente mesmo, já tá chamando o treinador de burro. Se eu estivesse na Arena Pernambuco, eu não iria, tipo, esperar o final do jogo para ficar lá burro, porque eu entenderia o momento. Segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o treinador é gringo, o time vai ficar mais encorpado, o Pedro Vilhena nem estreou, Cariús nem estreou, Riquelme ainda nem estreou. Então, naturalmente, o time vai ficar um pouquinho mais encorpado e vai ter mais peças para Mariano Sosso colocar até mesmo no time titular. Então, eu teria um pouquinho mais de paciência, não chamaria ele de burro, mas a torcida tá aí, protestando. E assim, gente, não vamos também aqui falar, o torcedor fala que Pernambucano não vale nada, e quando o time perde, começa a descer a linha, e quando o técnico testa, critica. Calma aí. Beleza, que 90% fala que o Pernambucano não serve para nada, entre aspas, né? Assim, para um título de expressão, não é. Mas veja só, ninguém está falando que é para os treinadores testarem peças contra o Santa Cruz, contra o Retrô e contra o Náutico, não, pô. Todos os meus pontos de críticas a Anderson Moreira no ano passado, de faltar rodar um pouco mais o elenco, não é que era para rodar elenco e testar algo novo, uma formação tática diferente, a garotada da base, contra o Retrô, não, pô. Nem contra o Santa Cruz, não. E a maioria da torcida também vai nessa mesma linha. Não é para testar loucuras, entre aspas, nesses jogos, não. É para testar contra Maguari, contra o Afogados, e por aí vai. Mas, enfim. E aí, gente, a sensação que fica até o momento é que tem muita coisa para ser corrigida. O próprio Cabral Neto postou isso aqui no seu Twitter, 9 horas atrás. Só existe uma forma de se jogar futebol atualmente, com um sistema defensivo seguro, coisa que o Sport não tem. Esse de time que toma 3 e faz 4, toma 4 e faz 5, acabou há muitos anos. Hoje só compete quem marca. PS, todos os jogadores são responsáveis pelo sistema defensivo. Concordo plenamente. Minha grande crítica ontem foi em relação aos jogadores, para depois chegar em Mariano Sosso. Acho que esse era o grande ponto. O Sport tomou gol de contra-ataque, cruzamento, chute fora da grande área, de construção de pé em pé, tomou gol por falta de combatividade dos volantes, tomou gol por fragilidade dos zagueiros e laterais, repertório a ser corrigido é grande. Diria que é gigantesco, tá? Então tem muita coisa para ser corrigida e fica a sensação que com 3 zagueiros o time está mais vulnerável do que com 2 zagueiros. Com 3 zagueiros, gente, a gente tomou ontem 4-1 no primeiro tempo. Com 3 zagueiros contra o Petrolina, a gente sofreu lances muito perigosos. O Petrolina chegou com muito perigo. Então, com 3 zagueiros, a gente tá muito vulnerável. Aí, o time tá meio perdido na defesa, batendo cabeça, os zagueiros pesados, lentos. Rafael Thierry tá horroroso, como era ele na reta final da Série B, assim, horrível da metade pro final da Série B. Os volantes
combatividade zero, criação zero. Fábio Matheus não cria nada também atualmente. Felipe, horrível ontem na partida, que para mim isso não é novidade nenhuma, eu já falei para vocês 500 vezes. Alan Ruiz entrou depois ali também, mas meu Deus do céu, horrível, deslocado até como ponta. Então o time está meio que perdido na zaga, está meio que perdido na volância barra meio campo, naquele trio de meio campistas, né? E no ataque sobrevive ali de individualidades, às vezes de Romarinho, às vezes de Arthur Caíque, que eu gostei da entrada de Arthur Caíque, foi um dos poucos que se salvaram ontem, ele e Filipinho. Então, a sensação que fica hoje no dia 18 de janeiro é que era para a gente estar bem melhor do que a gente está e que tem muita coisa para ser corrigida. Mas enfim, agora vamos para a coletiva de Mariano Sosso. Vou trazer aqui para vocês um react, não acompanhei nada do que ele disse, tá? Mas a gente vai trazer aqui alguma repercussão. Se ficar um vídeo muito longo e tal, e muito monótono, eu vou cortar e trazer aqui os principais trechos da coletiva, tá? Talvez eu nem pare muito a coletiva para ficar comentando em cima, porque talvez não tenha muito o que comentar em cima. Mas vamos lá. Falar sempre após uma derrota, tá entendendo, né? Falar sempre após uma derrota para a torcida, segundo jogo do Sport, na Arena. Primeiro jogo o Sport venceu, mas teve algumas dificuldades. E nesse jogo o Sport acabou sendo goleado no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma pequena melhorada. A pergunta é direta. No seu entendimento, vai continuar com esse esquema de jogo no 3-5-2 ou vai fazer algumas correções, já tendo em vista que no segundo tempo essas correções ocorreram por parte do treinador? Obrigado. Boa noite. É um jogo muito decepcionante para nós. A equipe tinha a expectativa de poder fazer um jogo com autoridade, imponer condições enquanto adversário e alcançar vitória na noite de hoje, não? Eu considero que a primeira metade não em quanto ao dispositivo que você fala, el 3-2, no argumenta, no justifica la inconsistencia defensiva que mostró nuestro equipo. No la asocio al dispositivo, ¿está bom? Agora, segundo tempo, mas com uma vantagem muito grande, Retro trabalhou muito num bloque baixo, num bloque jogou priorizando e acentuando transições, mas não fomos capazes de poder interromper, compreende? Transições de Retro foram efetivas e determinantes no jogo de hoje. Mas segunda metade, a equipe dispuso de bola, mas não teve desequilíbrio, ni alcanzó a poder quebrar esa densa trama defensiva que mostrou adversário. Mariano, boa noite. Queria que você falasse sobre o meio-campo do Sport hoje. Você achou o meio-campo um pouco exposto no jogo? Se achou como corrigir e se pudesse também sobre o goleiro. Você pretende fazer um revezamento no gol, tua opção pela mudança? E pontuando que o Thiago não teve culpa nenhuma em gol. É só uma pergunta se houve, de fato, um revezamento nos goleiros. Boa noite. Gosto da pergunta de João Vitor Amorim, tá? E ele até coloca um pouquinho da opinião dele ali também. Não acho que Thiago Couto foi o vilão da noite, não acho que ele falhou gravemente em 3, 4 gols, não. O único gol, novamente, que eu acho que, ali ele dava para fazer a defesa foi no quarto gol. Mas assim, até o 3-1, cara, pedrada no ângulo, o outro cruzamento, beleza, que ele poderia ter saído melhor no lance, mas não foi uma bola fácil também. O cruzamento foi muito bem executado pelo Edson Lucas e sai a cabeçada na outra trave e entra. Então, assim, também não vi que ele teve uma culpa ali no gol. E o primeiro gol não tem muito o que fazer também. É uma jogada todinha pela ponte esquerda em cima de Alisson Cassiano, passa por Thierry, cruzamento para trás, Luizinho debaixo da barra, tem muito o que fazer. Então, eu particularmente não atribuo essa derrota ao goleiro e que ele está entre os piores em campo, não. Dito isso, Kaique França voltaria para o gol na titularidade no próximo jogo. Até para tirar um pouquinho da pressão, né? Porque se toma um gol, já fala, olha aí, Thiago Couto continua, o time continua tomando gol. Aí já vai criticar ainda mais o treinador, pressão ainda maior. Então, naturalmente, eu voltaria com o Kaique França. Principalmente, eu hago um exercício de revisão interna, compreende? Eu considero de maior responsabilidade sobre o plano de jogo, sobre la tarefa que uno adjudica, comprende? Uno otorga una tarefa a cada jogador. Mas hoje la alineação principal estuvo
vinculada, relacionada a los mejores jugadores que él comprendió que podían tener una mejor competición. Y considero que los juegos se pierden y se ganan o se empatan colectivamente. Mas yo tengo una crítica muy profunda como entrenador, que es lo que permite, facilita el crecimiento de un conductor y de un estratega. Mas comprendo que una derrota como esta, si somos capaces de capitalizar, va a fortalecer el proyecto, comprende? Mas tenemos que, a partir de mañana, empezar a trabalhar en función de un juego muy importante, que es el día sábado. Eu considero que para esse jogo era pertinente, oportuna a inclusão de Couto, compreende? É uma decisão vinculada também a lo que expressei, a lo que falei no jogo anterior, que é uma competência interna muito alta. Mas considerei que para hoje Thiago era o porteiro correto. Isso foi. Bom, gente, tá claro então que, pelo que ele tá dizendo, não existe um revezamento ali entre os goleiros, né? Não tá tipo assim, ó, quarta é tu, Thiago Couto, domingo é tu, Kaique França, quarta é tu, Thiago Couto, na outra semana, sábado é tu, Kaique França. Não, não existe esse revezamento. Então, Mariano Souza tá passando ali pro torcedor que, na visão dele, cada jogo é um jogo de fato e que ele tem que mudar até o goleiro para encaixar melhor no modelo de jogo de acordo com o adversário. Foi isso que ele está dizendo, tá, gente? Só para deixar bem claro, não é nem que eu estou concordando, não. Até discordo de modo geral. Tem um ponto, mais uma vez, que, vamos dizer assim, é positivo. Testando. Tipo, mais uma vez, é o teste. Eu sei que é um teste arriscado. Você mudar o goleiro que foi melhor em campo contra o Petrolina para o jogo contra o Retrô. Mas, pelo menos, a gente já está tendo uma amostra ali, ó. Pô, quem tende a ser o titular hoje? Kaique França e Thiago Couto. Kaique França, óbvio. Mas o tempo é que vai dizer, né? E aí, esse tipo de teste faltou para Anderson no ano passado. Que Renan estava falhando, você tinha que trocar, você tinha que revezar um pouco mais Renan e Jordan. E não houve esse revezamento. E a tromba entrou forte na gente na Série B. Então, pelo menos está tendo esse teste aí. Esse é o ponto. Estamos testando, estamos errando agora. O momento de errar é agora. O momento de errar é agora. Estamos errando muito cedo. Isso pode ser muito bom, muito rápido. Então, eu espero que ele consiga observar o que deu certo, o que deu errado, e conseguir ajustar isso aí com o decorrer do tempo. Então, não existe isso de revezamento. Ele simplesmente, para mim, isso é um erro, de modo geral, tá? Tipo, porque eu achei que esse jogo aqui contra o Retrô era melhor que o Thiago Couto, vamos colocar. Eu acho isso um erro, mas pelo menos o erro está sendo agora dia 18 de janeiro. E isso, naturalmente, é um pontozinho ali que deixa a gente um pouquinho com a pulga atrás da orelha, né? Porque, pô, todo jogo mudar, você não cria a identidade de um time, né? Não cria entrosamento, encaixe, né? Mas vamos torcer aí para que dê certo, né? Tô torcendo demais, Mariano Souza. A gente tá vendo o esforço dele na própria coletiva de falar assim tudo certinho e tal, compreender o que tá sendo passado para ele. Ele nem tá conseguindo ainda captar 100%, mas torcer, né, cara? Torcer para que ele dê certo. Mas até agora eu esperava mais. Isso foi algo, a troca dos goleiros, isso foi algo acordado com os goleiros previamente, que um faria o primeiro jogo, o outro faria o segundo jogo, ou você tomou a decisão especialmente para essa partida? E aí eu queria perguntar para você se já existe uma decisão tomada para o clássico do próximo sábado no Gol. Eu adjudico titularidades em função de rendimento, compreende? Agora, é uma etapa onde o equipe se encontra em construção, está bom? E interpreté y consideré que Thiago, como también troqué otros jugadores en la noche de hoy, que podían contribuir para hacer un juego mejor, ¿comprende? Y no falé previamente con los jugadores. Yo sí argumento la inclusión o la suplencia de un jugador. Mariano, boa noite. O senhor há pouco falou sobre escolher o time para hoje. Na sua visão, era o time que poderia competir melhor. E no primeiro tempo, especialmente, pelo menos na minha observação, a segunda fase de jogo do Retrô e o último terço, junto com a finalização do Retrô, foram zonas do campo onde o Retrô teve um domínio e uma superioridade, muitos ganhos em duelos individuais. E o Sport pareceu, em dados momentos, muito passivo nesses duelos na primeira etapa.
O que se deu isso, se o senhor também observou, foi algo que incomodou o Mariano Sosso, tantos duelos perdidos que ocasionaram também, consequentemente, tantos gols no primeiro tempo? Obrigado. Principalmente, eu imaginou um jogo para desativar transições de equipe adversária, compreende? Esse 3-2 era para fechar o meio e evitar que as progressões hayan sido por esse setor, compreende? Mas eu falo de comportamentos defensivos e ofensivos, independentemente do dispositivo. Compreendo que sua atenção esteja muito conectada com se a equipe joga com linha de 3, linha de 4, mas é muito mais importante o comportamento, que são os princípios de jogo. Eu considero que teremos tarefa para poder fortalecer o que você expressou, compreende? É um jogo que devo analisar e, em função da análise que pueda fazer, bueno, si debemos solidificarnos, si debemos ser más consistentes en acciones que impliquen duelos, el 1 versus 1, deberemos diseñar tarefas para poder crecer em função de lo que você fala. Bom, ele falou aí basicamente na questão de ele pensou em preencher um pouquinho mais o meio campo ali e tal, com o Fábio Matheus e Felipe, para que o Retrô não entrasse muito por dentro. Claramente isso não funcionou, né? Eu espero, mais uma vez, que ele tenha aprendido a lição do que não funcionou. Claramente não vai funcionar nunca Fábio Matheus e Felipe na volância, porque não conseguem marcar. São dois volantes de criação. São mais jogadores ali para jogar com a bola do que sem. Sem não consegue marcar, com consegue criar. Mas, se bem que nos últimos momentos eles nem estão conseguindo nem marcar nem criar. Aí tá difícil. E no último jogo ele colocou dois volantes com as mesmas características, que era marcar, correr, e não era criar. Então, isso me preocupa um pouco. Ele está colocando num jogo dois volantes que têm as mesmas características, que não vai dar certo, e no outro jogo a mesma coisa, só que com características opostas, só de criação, mas que não marcam. Então, eu espero que, de fato, ele tenha observado isso e aprendido. Tem que ter um primeiro volante e um segundo volante. Bom, vamos lá. E também eu espero que a diretoria também tenha aprendido, né? Tem que contratar um volante. Souso, boa noite. Você está tendo, inicialmente agora, esse primeiro contato com a torcida do Sport Petrolina. Hoje, contra o Retrô, essa derrota, você acabou sendo um pouco hostilizado pelos torcedores presentes. No final de semana já tem um clássico. Como mudar essa visão, não só do Souso, mas da equipe que você tem trabalhado para o torcedor? Você acabou de chegar e é interessante manter uma relação harmoniosa com a torcida para o restante da competição. Eu considero que a torcida sempre valoriza, acredita o treinador como consequência de vitórias. Mas considero que é uma oportunidade esta para poder fortalecer internamente nosso projeto e proporcionar a alegria que o torcedor e que a torcida vendrá a buscar el día sábado por um jogo muito importante contra nosso clássico. Compreende? Eu considero que não vai fissurar isto, sino que é uma oportunidade muito importante para internamente poder revelar-nos, porque hoje o jogador e o vestuário é um vestuário golpeado, compreende? Mas não tem tempo de lamento, tem um tempo de trabalho. A partir de amanhã há que trabalhar e há que assimilar derrota e mirada à frente, ou da frente. Basicamente é isso. E eu concordo com ele, resumidamente, o que ele disse. Se ganhar do Santa, o amor volta. Porque chamaram ele de burro e tal, ali na saída do jogo e tal, na Oeste Inferior. Mas, cara, ganhou do Santa Cruz, o amor volta. E ainda mais se meter 2-0, 3-0. E eu acho que isso pode acontecer. Não estou falando que vai, mas tem a possibilidade, porque o Sport tem muito mais elenco, time, do que o próprio Santa Cruz. Então, ganhou do Santa, irmão. A paz volta, o amor volta, tá? Rapidamente. E até porque vai ficar aquele contraponto, né? Ó, ele viu as besteiras que ele fez, corrigiu, o time jogou bem, então vamos em frente, vamos deixar aí o cara trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Eu estou nessa linha, tá? Deixa o homem trabalhar. Por enquanto eu estou nessa linha.
Boa noite, Mariano. Eu queria que você falasse sobre o jogo que vai ter clássico agora, nesse sábado, contra o Santa Cruz, e se essa variação na escalação foi pensando também em novas possibilidades para encarar o rival, como você enxerga esse duelo contra o Santa? Eu divido com vocês que nosso trabalho tem 17 dias, compreende? Agora, há jogadores que não han iniciado a etapa de preparação nesses 17 dias. Mas minha responsabilidade é construir um modelo de jogo que tenha uma identidade e que isso proporcione vitória. Há que construir um esporte vitorioso, tá bom? Agora, há que acondicionar jogadores que han iniciado depois esse processo de trabalho, de adaptação a uma ideia, compreende? A partir de amanhã, eu começo a desenhar o projeto de jogo e a considerar que o jogador se encontra em melhores condições para poder afrontar esse jogo. Bom, gente, a coletiva já tá longa, né? Vou deixar esse trechinho aí final para quem quiser acompanhar na TV Esporte. Nem sei o que ele disse, mas quem quiser acompanhar lá. Deixa eu me trabalhar. Tô sempre para que dê certo, tá? Tamo junto, rapaziada. Abraço aí para todo mundo. Valeu.